Oi, meu nome é Henrique e hoje eu vou falar sobre namoro. Ai, que tudo! Bem, segundo Joana de Ângeles, o namoro é o período de aproximação pessoal, de trocas emocionais através de diálogos ricos de idealismos, de promessas que nem sempre se cumprem e sonhos de quando a beleza juvenil se inspira e produz. Por sua vez, Emmanuel nos diz que o namoro se inicia quando dois seres descobrem um no outro, de maneira imprevista, motivos e apelos para a entrega recíproca, e daí desenvolve o processo de atração. Seria como um doce mistério, se não levássemos em consideração as realidades da reencarnação e a afinidade que há no namoro. Antes de tudo, temos que diferenciar amor de paixão. Dessa maneira, trazemos os ensinamentos de Joana de Ângeles, que fala que paixão é como chama que arde, devora e consome a si mesma pela falta de combustível. O amor é a doce presença da alegria que envolve as criaturas em harmonias luarizantes e duradouras. Enquanto uma termina sem deixar saudades, o outro prossegue sem abrir lacunas, mesmo quando as circunstâncias não facultam a presença física. A primeira é arrebatadora e breve, o segundo é confortador e permanente. É na fase juvenil que surgem as paixões avassaladoras e irresponsáveis, que desajustam e alucinam, gerando problemas psicológicos e sociais muito graves quando não são controladas e orientadas no sentido da superação dos desejos carnais. Agora eu vou contar para vocês o caso suicídio do livro A Vida Escreve. Os personagens são Marina e Jorge. Advertência paterna. O pai costumava dizer-lhe, cuidado com os rapazes de hoje, nem sempre têm bom caráter. Ela, porém, achava um antiquado e exigente. A mãe, entretanto, sorria e deixava passar. Aproximação. Jorge assobiava todas as noites. Começou pedindo-lhe livros. Estou em dificuldades com meu professor de latim, dissera. E levava-lhe a gramática, voltando no outro dia para solicitar informações. Percebera a manobra encantada. Desde então, encontravam-se noite a noite. A princípio comentavam estudos, queixavam-se de professores, criticavam colegas, embora frequentassem instituições diferentes. Complicaram-se, contudo, a conversação. Após 4 semanas de convivência, iam juntos ao cinema do bairro. Sem forças para dizer não. E tudo se agravou numa noite de chuva. Haviam assistido a um filme pitoresco. Uma jovem tímida, contrariada pela família, entrega-se ao rapaz, com quem fugiu confiante. Ninguém poderia dizer o que teria acontecido depois, mas o cinema coroara a aventura com um beijo. Sobre a marquise, pensavam no tema, mergulhando o olhar um no outro. À frente da garota persistente, sentia-se como numa ilha de encantamento. Você teria coragem de acompanhar-me num longo passeio? Perguntou ele com intenções ocultas. Ela corara sem responder. Refletia na heroína do filme. Não conseguiu desvencilhar-se do braço que a envolvera. Ele interpretara-lhe o silêncio pelo sim. Ela não tinha voz para dizer-lhe não. Deixou-se conduzir, automaticamente. Lembrava de tudo. Jorge chamara um táxi. Inebriada, sentia-se deslizar o asfalto, como quem patinasse acima das nuvens. Sonhava. Nem viu quando o moço fez o sinal ao motorista. Qual se fora um animal hipnotizado. Seguiu o companheiro. Desceram. Pingos de chuva caíram nos cabelos da menina e mulher. Como se a noite compassiva desejasse apagar o vulcão de sentimentos e ideias a lhe transtornar a cabeça. Transpuseram um pequeno portão. A pequena escada apareceu-lhe um trecho de espaço, à frente do paraíso. Ele apertou um botão que encimava um florão da parede. Alguns instantes de espera e abre-se a porta. Ele apertou um botão que encimava um florão da parede. Alguns instantes de espera e abre-se a porta. Senhora gorda e afável atendeu. Prestimosa. Minha velha amiga, dissera Jorge sorrindo. E continuou loquaz, enquanto ocupavam pequena sala. A chuva apoquentara-os e pediram abrigo em alguns minutos, a fim de conversarem a sós.
A dona da casa nem de leve se surpreendera. Indicou-lhes o quarto próximo. O moço tomara-lhe a mão, trêmula, e arrastou-a quase. Mal teve tempo para relancear os olhos pelo recinto. Um belo leito de casal estava perto. Na parede, um retrato de Cristo. Que fazia ali a imagem de Cristo? Recordou em relampaguentes pensamentos repetidas palavras maternas. Todos devemos orar, mas não dispunha de espaço mental para ocupar-se do assunto. Jorge encarara e as horas se perderam na imaginação, como se o tempo estivesse morto. Gravidez, aborto e obsessão. Desde essa ocasião, apareceram-lhe o outro lado da vida. Conheceu mais de perto a residência da Cancela Rosada. Conversou mais demoradamente com a mulher que a velava e conheceu outras clientes do pequeno edifício. A fim de 4 meses, sentira-se diferente. Tinha vertigens, vomitava. Jorge levou ao gabinete de um médico ainda jovem, que lhe deitava olhares ambíguos. Revoltava-se adiante dele, mas submetesse-se a tratamento. Processou-se o aborto esperado. Todavia, desde então, tinha sonhos alucinantes. Via-se perseguida por alguém. Rocanha a voz que lhe gritava aos ouvidos. Mãe, mãe, por que me mataste? Acordava enxugando o suor algido no lençol. Queria ser mãe. Para isso, porém, precisava casar-se. Mentiras. O coração materno esperava. Parecia adivinhar tudo, pela inquietação que denunciava. Por que afligir-se, mãezinha? Mentia pela primeira vez, como passaria a mentir sempre. A chuva atrasou-nos em excesso, e descansamos em casa de Jorge, afirmara, beijando-lhe a face. E não obstante, a caratonha do relógio mostrando as 3 horas de Marília, nada respondeu, suspirando fundo. O distanciamento do namorado. Jorge, no entanto, exigia-lhe calma. Devia terminar o curso de bacharel, mas nos últimos tempos fizera arredio. Contava-lhe os sonhos, perturbada. Ele ria-se e falava em consulta ao psiquiatra. Dizia-se também cansado, estudos intensivos. Passavam-se agora semanas de ausência. Telefonava-lhe, pedia conselhos, rogava conforto. Ele sempre a dissipar-lhe os temores com a promessa do matrimônio. Desde o aborto, era outra. Parecia-lhe viver com um filho que não nascera. Sentia-se visitada por ideias estranhas, como a vidraça clara atravessada por largo jogo de sombras. O vazio do arrependimento. Acordou junto dele, alta madrugada. Lembrou-se do lar, como se fosse uma rosa despetalada que devesse retornar ao jardim. Chorou. Jorge despertara generoso e acalmou-a. Tolinha, não há motivos para lágrimas. Levantaram-se, tornando à sala. A senhora hospitaleira, embora estremunhada, tinha no rosto a calma das enfermeiras de plantão. O moço pediu chá e explicou-lhe algo em voz baixa. Depois do chá, o táxi chamado pelo telefone compareceu. A viagem de volta não apresentava o sabor da de vinda. Entre os dois agora o silêncio. Conversaremos amanhã, disse Jorge simplesmente ao deixá-la em casa. Suicídio. No mundo íntimo desmoronado, a ideia de suicídio envolveu-a de todo. Arrastou-se de regresso à casa. Adquiriu a substância letal. Escreveu bilhetes e pela manhã sorvera a poção de uma só vez. Pavorosa dor interrompeu-lhe na carne, nos nervos, no sangue e nos ossos. Convulsões sucessivas não lhe permitiam morrer. Entretanto, ouvia sua própria mãe a gritar como louca. Morta! Morta! Ouvia algazarra, mas o próprio sofrimento não lhe convertera o privilégio das discriminações. Viu-se carregada. 2 homens colocaram-na em vasta gaveta. A única interpretação que podia dar ao espaço fechado da pequena ambulância. Não apenas chorava, rugia em contorções, mas ninguém lhe percebia agora os terríveis lamentos. Traição. Na véspera, buscara Jorge na esperança de mais decisivo socorro médico. Estarracera-lhe. O amigo que sempre considerava noivo, em particular, estava com outra. Apresentou-a. Companheira de infância, informou. E afirmara sem rebolso que pretendia casar-se dentro de poucos dias. A rival cumprimentou-a, indiferente à dor que a fulminava. Empalidecera. Jorge, sorridente, conduziu a pequena distância e explicou-se. Não a amava, confessou, impassível. É melhor terminarmos assim, falou frio. Antes de mais sérias dificuldades. Ela implorou em lágrimas. Dissuada-se, concluiu quase áspera. E afastara-se, retomando o braço da jovem que sorria, tranquila, a ignorar-lhe a tragédia.
Quando o namoro desliza em relação ao sexo por curiosidade e precipitação, sem a necessária maturidade psicológica nem a conveniente preparação emocional, produz frustração, assinalando o ato com futuras restrições, que passam a criar conflitos e produzir fugas, gerando no mundo mental dos parceiros receios injustificáveis ou ressentimentos prejudiciais. Emmanuel nos informa que estudiosos do mundo, investigando a questão apenas do lado físico, dirão somente que a libido entrou em atividade com seu poderoso domínio e, obviamente, ninguém discordará da afirmativa. Devemos estar atentos em relação ao impulso criativo do sexo, no mundo psíquico para a garantia e perpetuação da vida no planeta. O ideal nesse momento é a canalização dessa força criadora para a experiência da arte, do trabalho, do estudo, da pesquisa, que transformam em energia superior, potencializada pela beleza e o equilíbrio. Nesse sentido, deve-se recorrer aos esportes, ginástica, caminhadas e atividades ecológicas, que além de úteis à comunidade, também gastam o excesso hormonal, tanto físico quanto psíquico. Devemos levar em consideração também que nessa fase o jovem desperta para suas faculdades paranormais, mediúnicas, suas inseguranças e ansiedades estão em desordem, facilitando a aproximação de antigos comparsas, que procedem de reencarnações passadas e agora se acercam para darem prosseguimento a infelizes obsessões, particularmente na área sexual. Sendo assim, é importante o jovem ter cuidado tanto físicos como espirituais em relação ao sexo. E para finalizar, levemos em consideração que toda pessoa que fere outra nos compromissos do coração está fatalmente ferindo a si mesma. Jamais brinca com o sentimento do próximo.